Pé. Hoje nós estamos no 58º dia da exposição bíblica, Epístola aos Efésios. O tema de hoje é a vossa glória. Efésios capítulo 3, versículo 13. Diz assim o texto sagrado: Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Obrigado, pode ir para você. Deus em Cristo nos abençoou, e através dos ministros do Senhor e do testemunho da igreja, as almas passam a ter essa compreensão de que são abençoadas pelo Senhor. Paulo faz um pedido de encorajamento à igreja, aos irmãos de Éfeso. E essa palavra de encorajamento é que eles permaneçam firmes, que eles não desanimem da caminhada. E ele traz uma perspectiva divina para a causa de seus sofrimentos. Ele passa agora do ponto de vista de Deus, para que os irmãos venham compreender a causa, o motivo por que ele tem vivido tribulações e por que os irmãos não deveriam desfalecer por causa delas. Perceba que ele começa dizendo assim, portanto, vos peço que não desfaleçais. Essa palavra portanto aqui significa por esse motivo, por causa de. Então, o motivo pelo qual nós não devemos desfalecer é pelo contexto que nós temos trabalhado. Qual que é o contexto? Deus levantou a igreja, e a igreja agora manifesta a multiforme sabedoria de Deus, a igreja do Senhor que tem acesso à presença do Pai, ela tem acesso à sala do trono. Então, portanto, liga esse versículo a tudo que Paulo vem falando. Então, o motivo por que eu não devo desfalecer é porque somos a igreja de Cristo, ou seja, nós estamos bem fundamentados, nós estamos enraizados, construídos sobre um bom alicerce, que é Cristo. Você sabe que mantém toda uma estrutura, toda uma construção de pé, é o alicerce. É por isso que nós nos mantemos de pé, por causa do alicerce, por conta da onde nós fomos edificados, que no caso é a pessoa de Cristo. E manifestamos, no caso, diversa sabedoria divina, vivendo e pregando o Evangelho. E ainda temos o ousado acesso à presença de Deus e, consequentemente, o seu favor. Desse modo, Deus é a nossa fonte de vida e força. O salmista faz um relato impressionante do Salmo 124, do versículo 1 ao 7, ele diz assim, se não fora o Senhor, ora diga Israel, se não fora o Senhor, o inimigo teria nos engolido vivo, e as águas teriam nos transbordado. Em outras palavras, o salmista está dizendo que se não fosse pela presença de Deus, o diabo já teria derrotado, as lutas já teriam vencido. Mas ele diz que o motivo por ele estar de pé é a própria presença do Deus Todo-Poderoso. Então agora Paulo ele diz, então portanto, por causa de Deus, por causa da presença de Deus, eu vos peço. A palavra peço significa pedir, requerer ou demandar, que é tentar obter através de um pedido, uma exigência. O pedido de Paulo por encorajamento, ou seja, para que os irmãos permaneçam firmes, não desfaleçam, é porque ao nascermos de novo, nós carregamos o nome do nosso Deus. Você sabe que a partir do momento quando nós somos gerados pela palavra, nascemos de novo e passamos a viver a vida de Cristo em nós, o que acontece? Nós carregamos o nome de Deus, nós somos chamados pelo nome do Senhor. As pessoas, quando olham para nós, elas olham o nome que nós carregamos. Já expliquei isso aqui uma vez,
quando nós somos batizados nas águas, nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que todas as vezes quando nós saímos no culto, nós saímos daqui debaixo de qual bênção? Da bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então a gente vive carregando o nome de Deus sobre a nossa vida. De tal maneira que aquilo que eu faço, a maneira como eu vivo, as pessoas não vão dizer simplesmente de mim, vai dizer do Deus a qual eu falo que eu sirvo. Então, eu entendo que nós carregamos o nome de Deus, tá certo? Ao nascermos de novo. E qual é o nome de Deus? Isaías fala um dos nomes do Senhor, que é Deus forte. Ele fala maravilhoso, conselheiro e Deus forte. Então, nosso Deus é o Deus forte, tá certo? Então, ao permanecermos firmes em meio aos sofrimentos, nós testemunhamos da força do nosso Deus. Então, o motivo porque Paulo diz que aqueles irmãos não devem desfalecer é porque eles carregam o nome desse Deus, é que eles testemunham desse Deus. E qual é o testemunho que eles dão de Deus? Que o Deus que nós servimos é o Deus forte. Então, se o nosso Deus é forte, a nossa força vem dele. É dele que vem a nossa força. Então por que nós não devemos desfalecer? Porque a nossa força vem de Deus. E nós carregamos esse testemunho. Nós dizemos o que? O nosso Deus é forte. Então eu não posso fraquejar, eu não posso desfalecer. Porque o Deus que eu testemunho é o Deus da força. Agora olha que coisa maravilhosa. 1 Pedro capítulo 3 versículo 15. Olha só o que Pedro diz. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estai sempre preparados para responder com mansidão, que no caso é humildade, e temor, olha lá, a qualquer que vos pedir, é a mesma palavra que Paulo fala para os irmãos ali, vos peço, vos pedir razão da esperança que é em vós. Qual é a nossa esperança? A salvação eterna, que Cristo um dia voltará e nos levará para a glória. Essa é a nossa esperança. Ele subiu ao céu e falou: eu voltarei para buscar vocês. Então nós estamos esperando isso. E essa esperança não é incerta. Será que vem? Será que não vem? Não, nós temos convicção. Ele vai vir. A qualquer momento ele vai vir nos buscar. E agora perceba só que o apóstolo Pedro está dizendo que nós temos que ter na ponta da língua, nós temos que ter a razão da nossa esperança. O que é ter a razão da nossa esperança? Presta atenção. O cristão tem que entender em quem crê. Você tem que saber em quem você crê. E quem que eu creio? Eu creio em Jesus. Eu creio que Jesus é Deus. Eu creio que Jesus é o Criador. Eu creio que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu creio que Cristo criou, Cristo resgatou para a glória dele eternamente. Eu creio que ele é o Deus vivo, eu creio que ele é o Deus todo-poderoso, eu creio que ele morreu, eu creio que ele ressuscitou, eu creio. Então, presta atenção, aí as pessoas vão pedir a razão da nossa esperança. Então nós temos que entender em quem nós cremos e a razão por que eu sirvo a Cristo. Aí vem a pergunta, alguém chega para você e te pergunta assim: por que você serve a Cristo? Então você tem que ter na ponta da língua por que você serve a Cristo, tá certo? E aí por que nós servimos a Cristo? Porque Ele é Deus e eu sou criatura. Por que eu sirvo a Cristo? Porque Ele é meu Salvador. Então nós temos que ter a razão da nossa esperança é na ponta da língua, tá certo? Então as pessoas, o mundo pede, tá certo? A razão da nossa esperança. Aqui no caso o apóstolo Pedro está ensinando verbalmente, que eu tenho que ter na ponta da língua. Mas eu entendo o que aqui, embora nesse texto fale do testemunho pregado, que nós temos que falar de Jesus, falar da razão da nossa esperança, mas quando o cristão permanece em Cristo, mesmo diante das lutas, ele dá testemunho de Deus e da esperança da vida eterna. Dificuldade, por que ele não murmura? Por que ele não reclama da vida? Por que ele está sempre agradecendo a Deus? Por que eu vejo que ele é uma pessoa honesta, uma pessoa que serve a Deus com sinceridade? Por que ele passa dificuldade, mas mesmo assim eu vejo ele esboçando alegria? Você está testemunhando da razão da tua esperança.
Aí o mundo vai olhando aquilo, tá certo? A pessoa ímpia, mundana, vai olhando aquela situação e isso vai virando uma incógnita na vida dele. Ele vai perguntando, mas como que ele pode ser assim? Como que ele pode estar em paz diante de empresa onde você está e tem muitas pessoas lá, está passando por crise e de repente o povo tudo preocupado, enfim, vai ter o corte na empresa, o povo já começa a entrar em desespero e você fica lá em paz. Você está dando o quê? Testemunho da razão da sua esperança. Você está dizendo, eu não me abalo, ainda que a luta tenha batido a minha porta, eu não desfaleço, eu não desanimo. Por quê? Porque eu tenho certeza em que eu tenho crido, eu creio em Cristo, eu sei que Ele é meu Deus, eu sei que Ele é meu Senhor, Ele cuida da minha casa, Ele cuida da minha família, Ele não me deixará passar necessidade, Ele não me deixará perecer nas lutas. E eu digo para os irmãos que o nosso testemunho vivido, eu digo para os irmãos, isso é palavra minha. É claro que o testemunho pregado é importante, a Bíblia diz, ide pregai. Mas só que o testemunho vivido, eu acredito que é um testemunho mais forte do que o pregado. Você sabia? O testemunho vivido, a vida de Cristo vivida, eu acredito que é mais forte do que a pregação. Eu vou contar aqui algo que eu já contei para vocês, mas cabe aqui no testemunho. Certa feita, um missionário foi enviado por uma terra indígena, e chegando lá, ele ficou alguns anos pregando o evangelho, falando de Jesus para aquele povo, e de repente ele adoeceu, e quando ele adoeceu, a base missionária pediu para ele voltar, para ele se recuperar de saúde, e mandou outro missionário. Esse segundo missionário que foi enviado para lá, ele colocou no coração dele assim, Deus deu uma estratégia para ele e falou assim, isso é algo específico, tá? Não estou dizendo que tem que ser assim, é algo específico, e ele disse assim, olha, Senhor, eu faço um propósito contigo, eu nesse lugar, eu não vou pregar, eu vou viver, eu só vou viver a vida cristã, eu vou viver o Senhor, eu vou dar testemunho do Senhor vivendo. De repente passou-se o tempo que ele tinha que ficar lá. Aí o que acontece? Esse missionário, ele saiu, esse missionário nunca falou que era crente, ele só vivia Jesus. De repente mandaram um outro missionário, sabe o que aconteceu? O missionário começou a pregar sobre Jesus, e falou, ó, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Aí sabe o que aquele povo indígena falou? Nós conhecemos esse Jesus, ele esteve conosco aqui esses tempos atrás. Alguém não pegou ainda. Ele viveu tanto Jesus que as pessoas confundiram ele com Jesus, irmão. Já pensou numa coisa dessa, gente? É forte demais. Então, o testemunho vivido é algo assim simplesmente fantástico. Então, Paulo está dizendo, quando o crente se mantém na posição, equilibrado, sóbrio, em meio às lutas da vida, ele está testemunhando que ele crê num Deus vivo, que ele crê num Deus verdadeiro. É por isso que o crente não pode passar dentro, como estamos vivendo, né? Nessa questão da pandemia, o cristão não pode passar como o ímpio passa, porque o cristão passa sozinho, o crente passa com Cristo. Eles não têm esperança, nós temos esperança. Eles não têm um consolador, nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Então a nossa maneira de enfrentar as lutas da vida é diferente deles. Eles, quando passam pelas lutas, eles, como diz o ditado, querem chutar o pau da barraca e desistir. O crente não, o crente permanece. Por quê? Porque ele carrega o nome de Deus sobre a vida dele, e ele está dando um testemunho desse Deus. Que lindo, né? Agora veja só, Paulo diz, então não desfaleçais, portanto vos peço, não desfaleçais. Olha só a variedade de significado, que é a mesma coisa, dessa palavra desfaleçais no original. Estar completamente desanimado, estar exausto, estar fraco, falhar no coração, desmaiar. Sabe quando o coração falha, a pessoa desmaia? Esse é o sentido aí da palavra. Perder a coragem, sentir medo, desanimar diante das provações e perder a motivação para alcançar algo, ou seja, é o esgotamento espiritual. Então Paulo está dizendo para esses crentes, não desanimem, não
estejam fracos a ponto de desmaiar, perder totalmente a força e parar a sua caminhada. Esse é o sentido. Ele está falando de um esgotamento espiritual. Isso me faz lembrar tremendamente a história de Esaú. Isso está registrado em Gênesis capítulo 25 e versículo 29. O texto vai dizer que Esaú, ele estava no campo, trabalhando. Ele trabalhava com a caça. E esse dia ele trabalhou de tal maneira que o texto diz que ele estava desfalecendo, perdendo as forças físicas mesmo. E aí quando ele chega na casa dele, o Jacó tinha preparado o famoso guisado saboroso. E ele pega e diz assim: me dá de comer porque eu estou desfalecendo. Mas Jacó pegou e disse para ele: olha, eu só te dou esse guisado saboroso se você me vender a sua primogenitura. Para quem não sabe, a primogenitura era, em resumo, era herança espiritual. Quem tinha o direito de... A palavra primogenitura vem de primeiro, e getura de gerar, ou seja, o primeiro gerado, o primeiro filho gerado. Então, todo primeiro filho gerado, ele tinha o direito da primogenitura. O que era a primogenitura? Ele tinha o direito da porção dobrada da herança do pai. E o propósito espiritual que Deus estabeleceu na família se dava sequência através desse filho primogênito. Deus iria cumprir as promessas através da genealogia dele. Olha que tremendo. Então, em resumo, era o direito da herança espiritual. Só que perceba, Esaú estava cansado por causa do trabalho no campo. E agora ele está desfalecido. E aí Jacó, que ali naquele caso específico, agora estou trazendo uma aplicação espiritual, Jacó representa o inimigo que vem com um prato oferecendo, para que você troque a sua primogenitura pelo manjar dele. Você sabe que a primogenitura é algo eterno, não tem fim, porque é algo que nós vamos viver eternamente com Deus, que é a salvação. Só que o guisado saboroso, ele tem prazo de validade. Então o inimigo quer fazer essa troca, ele quer te dar algo passageiro pelo algo eterno que você tem. Pega isso aqui. Agora, perceba só, existem pessoas que por causa do trabalho no campo, o que é o campo? O campo é o campo de batalha da vida. E ali no decorrer da caminhada, a gente vai lutando, a pessoa vai lutando com problema de saúde, a pessoa vai lutando com problema familiar, a pessoa vai lutando, enfim, com os embates espirituais, os demônios atacando. Ele vai lutando nesse campo. Aí de repente o cansaço bate, e aí o inimigo é aproveitador do cansaço, porque ele é covarde. O inimigo jamais vai tentar te empeitar quando você está cuspindo fogo e arrotando brasa. Não. Ele vai se aproveitar de um momento de deslize, de um momento que a pessoa está vulnerável. E aí ele vem o quê? Oferecendo para você algo. Só que o que ele oferece é algo momentâneo, é algo passageiro. E aí o que me chama a atenção é que Esaú, o texto vai dizer, ele falou: eu estou a ponto de desfalecer aqui, a ponto de morrer. Ele usou uma hipérbole, né, que é a linguagem do exagero. E ele pega e troca a sua herança espiritual, porque você sabia que dentro dessa visão seria o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Esaú. E por que passou a ser o Deus de Jacó? Porque Jacó valorizou o espiritual. Entendeu? Embora isso já tivesse sido uma profecia que Deus já tinha liberado, o maior serviria o menor. Mas veja só isso aqui, perceba que Esaú, no momento que ele está desfalecido por causa das lutas do campo, em vez de ele buscar em Deus o renovo, ele se entregou e acabou desfalecendo. Agora perceba, a Bíblia Sagrada vai nos assim dizer, Hebreus capítulo 12, versículo 23, vai dizer que nós somos a igreja dos primogênitos. Por que nós somos tidos como a igreja dos primogênitos? Está escrito em Hebreus 12, 23, sabe por quê? Porque nós temos uma herança espiritual. Nós somos herdeiros de Deus porque nascemos de novo, e somos co-herdeiros com Cristo Jesus porque pertencemos a Ele. Então nós temos uma herança espiritual. Então do mesmo jeito, nós somos, presta atenção, nós temos direito à primogenitura. Nós somos chamados a igreja dos primogênitos.
Então nós temos uma herança espiritual, e tem alguém que está de olho nessa herança tua. Tem alguém que está de olho na minha herança. Agora você entende porque tem pessoa abrindo mão do seu chamado, abrindo mão do seu ministério, porque se cansou. Ele acabou desfalecendo. E aí então vem a palavra do apóstolo Paulo: não desfaleça, não desfaleça, porque o teu Deus é forte, não desfaleça. Então não desfaleçamos. Primeiro, não desfaleça de orar. Olha o que está escrito em Lucas 18:1. Nós não podemos desfalecer na oração. E contou-lhes também uma parábola. Jesus contou para os discípulos sobre o dever de orar sempre. O quê? Nunca desfalecer, nunca desanimar. E por que o texto está dizendo que eu tenho que orar sempre e nunca desfalecer, nunca desanimar de orar? Por quê? Presta atenção aqui. Esse contexto que Lucas está falando aqui fala da vinda de Cristo, que se abre do capítulo 17 de Lucas, do versículo 20 ao 37. Jesus está falando da sua vinda, que quando ele vir vai ser como nos dias de Noé, como nos dias de Ló, que comiam, bebiam, casavam, davam esse casamento. Ninguém se importava com as coisas espirituais, os homens só pensavam de coisas materiais, e de repente veio tanto o dilúvio, como também veio a destruição de Sodoma e Gomorra. E Jesus falou que a vinda dele seria semelhante. Estariam dois trabalhando, um seria tomado e outro seria deixado. Tá certo? E aí Jesus então, ele fala dessa parábola, é continuação. A parábola da perseverança aqui é a continuação do assunto que ele está falando acerca da sua vinda. Aí em Lucas 18:8 vai dizer o que lá? Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Em outras palavras, Jesus está dizendo: o que nos mantém de pé na fé é a oração. Pega isso aqui e não esquece mais. Aqui eu tenho uma aplicação forte. Sabe por que as pessoas às vezes são desmotivadas a parar de orar? Por que as pessoas param de orar? Sabe por quê? Porque ela ora e não tem resposta. E quando você luta e luta e luta por uma coisa e você não vê o resultado, você desfalece. Então entenda uma coisa: às vezes você está insistindo com algo. Agora você entende por que ele falou que a viúva tinha uma causa para ser resolvida, e o juiz era iníquo, não temia a Deus, nem muito menos aos homens, mas ela fazia o quê? Perseverava. Porque uma viúva, diante de um juiz que não teme a Deus, não teme aos homens, é zero, é nulo as oportunidades de a causa dela ser julgada. Então Jesus está querendo dizer: ainda que pareça que não tem solução, não pare de orar. Pega isso aqui. Olha isso aqui é uma aplicação violenta que eu vou entregar aqui agora, gente. Então vamos lá. Às vezes o que nos desmotiva a orar é os ventos contrários da vida, que nos leva a pensar que oramos e não saímos do lugar, ou seja, nada acontece. As pessoas começam a orar e ela vai orando, e ela fala: minha vida não muda. Eu oro, peço, parece que não tem resposta, parece que o coração dessa pessoa não muda, parece que dentro de casa as coisas estão do mesmo jeito. Então isso vai trazendo desmotivação. Só que o fato de aparentemente parecer que nada está acontecendo enquanto você está orando, Jesus está dizendo: não desfaleça, continua orando. E aí Deus me deu um texto lindo, Deus me deu um texto maravilhoso, que fala justamente desse caso aqui, em Marcos capítulo 6, versículo 48, escute isso aqui. Os discípulos estavam na embarcação, e os ventos eram-lhes contrários, e o texto diz que eles estavam o quê? Remando. Eles se fatigavam em remar, presta atenção, eles remavam, mas os ventos eram o quê? Contrário. Aí eu digo: se você está remando e o vento é contrário, você sai do lugar? É assim muitas vezes na oração. Pelo vento estar contrário, você ora e parece que não está acontecendo nada. Só que eu te digo uma coisa: se diante de um vento contrário você parar de remar, o que vai acontecer com o teu barco? Volta para trás. Agora entende que é engano você pensar que nada está acontecendo, você só não voltou para trás porque está orando. Ah, pelo amor de Deus.
Você só não olhou para trás, você só não desistiu porque você não parou de orar. Quantas vezes, eu digo por mim, quantas vezes a minha vida em determinadas coisas que eu orei e orei, falei, meu Deus, eu não vejo mudança nisso aqui não, eu não vejo isso. Aí você começa a vir aquela desmotivação, aí você fala, vou desfalecer disso aqui, não vou mais pedir não. E aí vem Jesus e me dá uma bordoada dessa. A oração tem que ser perseverante e nunca desfalecer. Preste atenção, o fato de você estar remando, remar aqui é orar, tá, para nós. O fato de você estar orando e parece que não está tendo mudança, parece que não está acontecendo nada na causa que você está orando, isso não significa que nada está acontecendo. Por quê? Se eu estou remando contra o vento contrário é fazer o quê? Força. E se eu faço força, o músculo fica o quê? Ele está sendo exercitado. Não entendi, enquanto você ora em meio às aflições, a tua fé é exercitada, você está criando músculos espirituais. Não pare de orar por esta causa, não pare de perseverar por esta causa. Muitas têm sido as afrontas, muito tem sido a situação contrária para que você desacredite, para que você pare de orar. Mas se você parar, tu volta para trás. Se tu parar, você retrocede. Bate em cima desta tecla, persevera nesta causa, porque tu está criando músculo espiritual, você está desenvolvendo espiritualmente. Daqui a pouco você vai vencer esse vento contrário, porque ele vai vir ao teu socorro para acalmar a tempestade. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui, já receba aí essa graça. Deus está te dando graça para você não desanimar na oração. Aparabataraia. Eita candarás, alabaxara que minância. Eu vou aplicar aqui, quem tem fé receba. Às vezes você pega naquela causa, você bate nela em oração, bate nela, e você vai falar, meu Deus, ele continua do mesmo jeito, ela não toma posição, essa porta não abre, ele não se converte. Mas Deus está dizendo, você só não recuou porque está orando, está criando músculo, está criando músculo, está criando músculo. Você vai sair dessa tempestade com mais fé. Você vai sair desse vento contrário com mais fé. Aleluia. Então não desfaleça de orar. Segundo, não devemos desfalecer de fazer o bem. Gálatas 6:9. Vamos lá ler esse texto. Eu vou trazer o contexto para vocês. Olha lá, e não nos cansemos, é a mesma palavra que Paulo usa para desfalecer, é a mesma, enkakeo no grego. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo, ao tempo de quem? Esse ao seu tempo é o tempo de Deus, ó. Então, não nos cansemos, não desfaleça de fazer o bem, porque ao seu tempo, ao tempo de Deus, ó, ceifaremos, ou seja, colheremos. Porém, se não houvermos desfalecido. Então presta atenção, por que eu não devo desfalecer? Porque só assim eu terei colheita. Adianta você ter semeado sua vida em Deus, em Cristo, e depois se abandonar ela, você perde tudo que você já ganhou. A colheita só é para quem não desfalece. Pega isso aqui, o que é fazer o bem? Dentro desse contexto de Gálatas capítulo 6, Paulo, ele diz no versículo de número 2, levai as cargas uns dos outros, falando de ajudar uns aos outros entre os irmãos, a encaminhá-los espiritualmente. O Paulo ainda fala assim, o que é instruído na palavra, reparta os seus bens. Ele está falando que tem que cuidar dos ministros da palavra, daqueles que os apacentam, tem que cuidar materialmente deles, é o que Paulo está ensinando, tá?
E ainda mais, no versículo 10, ele fala: façamos o bem a todos, principalmente os domésticos da fé, mas façamos o bem a todos. Então Deus está dizendo que a gente tem que fazer obra social, a gente tem que ajudar os necessitados, tem que abrir mão para essas pessoas e ajudá-los tanto materialmente como espiritualmente. Esse é o fazer o bem. E agora, olha só que coisa tremenda que Paulo fala. No versículo 7 e 8, ele diz assim: ó, de Deus ninguém se zomba. O que o homem semear, isso ele colherá. O que semeia na carne, ou seja, se você tem uma vida carnal, está semeando na carne, você vai colher a corrupção, que é a morte eterna. Mas se você semear no Espírito, do Espírito você terá a vida eterna. Então entenda uma coisa aqui, esse texto, o que Paulo está querendo dizer? Vamos lá. Todo bem material e espiritual que fazemos, no tempo de Deus nós teremos a colheita. Então estamos plantando nesta vida para colhermos na eternidade. Preste atenção. Às vezes as pessoas desfalecem em fazer o bem, por quê? Porque ela está fazendo o bem e aparentemente ela não está vendo colheita daquilo que ela está fazendo. Mas a Bíblia está me ensinando que a colheita, a maior colheita que eu vou ter na minha vida vai ser na eternidade. Tudo que eu estou fazendo em Deus, toda ajuda que eu estou fazendo por alguém, quando eu pego a causa de alguém para orar, quando eu evangelizo alguém, quando eu vou estendo a mão, ajudo alguém com alimento, com a quantia, quando eu instruo alguém espiritualmente, Deus está me dizendo que esse bem que eu estou fazendo, eu estou semeando no Espírito, porque só pode fazer um bem espiritual quem vive no Espírito, quem anda no Espírito, só pode ajudar alguém quem está no Espírito. E aí Deus está dizendo: enquanto você nasceu de novo, vive no Espírito, está no Espírito, está fazendo coisas boas, você está plantando aqui na terra, mas a tua colheita maior vai ser lá na eternidade. Deus não fica devendo nada para ninguém, tudo que você está plantando de bom, você vai ter colheita. Então não para, não desfaleça. Deus é rigoroso em anotar aquilo que você faz. As pessoas estão esquecendo que essa vida terrena aqui é passageira. Daqui a pouco nós vamos ter uma vida eterna para ser vivida. Então não se cansa de fazer o bem. Ajude espiritualmente, ajude materialmente as pessoas. Ajude a obra missionária. Ajude o obreiro do Senhor. Ajude o irmão que está do lado, ajude aquele vizinho, ajude aquela pessoa do teu trabalho. Faça o bem e não desfaleça, porque você está plantando para colher na eternidade. Haverá uma colheita eterna. Coisa linda isso aí, viu? Louvado seja Deus por essa colheita, porque tem muita coisa, meu amado, que às vezes a gente até esquece que fez. Tem muita coisa da nossa vida que você até fala: meu Deus, você nem lembra, mas Deus se lembra. Eu falo, tem muita gente que vai ser surpreendida quando chegar lá, diante do Todo-Poderoso. Aí vai chegar assim, né, diante do Senhor, e Deus vai pegar e vai revelar para ele: está aqui, ó, toda essa obra que você fez, ó, todo o bem que você fez, agora você vai ter essa colheita aqui, ó. Você vai poder desfrutar de tudo que você fez na terra, todo o tempo que você dedicou a mim, a vida das pessoas, você vai colher agora aqui, ó, junto comigo. Terceiro, nós não devemos desfalecer, porque Deus é aquele que nos renova. Então não devemos desfalecer na oração, não devemos desfalecer em fazer o bem, e não devemos desfalecer porque é Deus que renova a nossa vida. 2 Coríntios 4,16, diz assim o texto sagrado: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa. O que é isso, o homem exterior se corromper? O homem exterior é o nosso corpo. Esse corpo, a cada dia que passa, ele fica mais novo ou mais velho? Mais velho, está se corrompendo. Então, esse corpo, a cada dia que passa, ele está se decompondo, tá certo? É uma coisa natural que acontece por causa do pecado agora. Então, a Bíblia está dizendo que esse corpo aqui, carnal, ele está desfalecendo, ele está se corrompendo a cada dia. Mas, todavia, ele diz: o nosso homem interior, que é o ser espiritual, contudo, leia aí, se renova
se renova dia. Então, nosso homem interior, ele não envelhece. E por que que o nosso homem interior ele não envelhece e também não desfalece? Porque ele passa por um processo de renovo diário. Oh, meu Deus. A palavra aqui, presta atenção, a palavra renova aqui significa fazer crescer nova força e vigor dado a alguém. Ou seja, nós não desfalecemos porque Deus nos faz desenvolver espiritualmente e nos dá uma força renovada dia após dia. Então, o cristão, presta atenção, nós vivemos muitas situações adversas aqui nessa terra. E o fato de nós não desfalecermos é por quê? Porque Deus te renova. Agora entende que nós temos que viver essa renovação diariamente? Agora você entende por que Jesus falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus? Ainda que o seu corpo se sinta exausto, cansado, mas o teu homem interior está sendo renovado. Deus está renovando você interiormente. Aqui nessa noite você está desenvolvendo espiritualmente, você está crescendo, você está recebendo um novo vigor. Deus está te dando uma força renovada. Aí você estava, esses dias atrás, você estava dizendo, eu não aguento isso aqui. Olha como você está diferente hoje. Por quê? Deus te renovou, Deus te deu vigor, Deus te deu força. E é isso que Deus faz em nossa vida diariamente. Quando você pensa que não vai resistir, Deus fala, receba essa força renovada. Quando você pensa que não vai aguentar, vai jogar a toalha, Deus fala, receba esse vigor sobre a sua vida. É renovação diária. Tem dia, eu estou falando isso aqui que é coisa que a gente vive. Tem dia que a vontade que a gente tem, você não fala isso com ninguém, mas tem dia que a nossa vontade é entrar dentro do quarto e ficar ali só chorando, chorando e chorando. E às vezes uns não tem força nem de chorar, é só de ficar quieto mesmo. Porque nem lágrima não sai de tão seco que está. E por que que você não desanima? E por que que você não perde o ânimo? Por que que você, aleluia, não desfalece? Por que que você não desmaia? Por que que você não perde a coragem? Porque há um Deus que está renovando a sua força. Hoje Deus te renova e amanhã Deus te renova novamente na presença dEle. Porque não há limites para o homem interior. O nosso Deus, Ele está ministrando aqui nesta noite. Essa luta não vai te vencer. Essa situação contrária não vai te vencer, porque maior é o vigor de Deus, maior é a força de Deus, maior é a glória de Deus na tua vida. É lindo. Voltando, versículo 13, ele diz, então portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Vamos lá. Não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. A palavra, escute isso, a palavra tribulações significa ato de prensar, é esmagar mesmo. Pressão, aflição, angústia, é aquilo que causa dor. Então, se eu fosse traduzir de forma mais simples, o que é a tribulação? É aquilo que me causa dor. Tudo que me causa dor é uma tribulação. Então, o texto aqui está dizendo, Paulo fala, não desfaleçam nas minhas tribulações, minhas, pessoal, tá vendo? Então veja só, não desfaleçam, ele está dizendo o que? Eu estou sendo esmagado. As situações da vida, os levantes do inimigo, está me pressionando, está me apertando. Só que aí, o que acontece? Quando o crente, presta atenção, qual que é a essência do crente? É Deus. Deus não é amor? Então a essência do cristão é o quê? É o amor de Deus. É por isso que quando o crente é exprimido, não sai dele ódio. Quando uma pessoa é exprimida, presta atenção, eu estou dizendo, por que que vem, presta atenção, irmão, as coisas, para que você espreme uma laranja? Para tirar o que dela? No caso, a essência, você aperta ela para tirar o quê? A essência dela. Está entendendo aí o mistério? Então, às vezes, Deus permite nós passarmos por esses processos de tribulação,
Primeiro, para extrair o que está no nosso íntimo. Aquilo que é ruim, ele vai tirar, aperfeiçoar. Mas aquilo que, ou seja, é bom, ele vai falar, é isso que eu quero. Ele está mostrando a obra que ele está fazendo em nós, isso é forte. Percebe isso aqui comigo. As tribulações se referem tanto às intempéries desta vida, ou seja, os problemas que a pessoa tem, saúde, trabalho, problemas emocionais, e assim vai, tá? Tudo que envolve essas coisas dessa vida. E também as tribulações se referem às inevitáveis problemas que enfrentamos por servirmos a Cristo. A Bíblia diz que o mundo nos odeia. E por que o mundo nos odeia? Porque Jesus nos fez nascer de novo, a gente tem a palavra de Deus. E quando Jesus fala isso, que o mundo nos odeia, João 17,14, a palavra odiar significa detestar, perseguir com ódio. É isso que o mundo faz conosco, entende? Então, por servirmos a Cristo, por sermos de Deus, o mundo nos persegue com ódio. E aí onde se dá as tribulações e os levantes também no caso de Satanás. E Deus nos exorta a permanecer na fé, mesmo em meio às tribulações. Está escrito em Atos 14, 22, diz assim, ó: pois por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ou seja, até a entrada eterna, até a nossa entrada no reino celestial, tem guerra, tem luta. Enquanto nós estivermos aqui na terra, a gente está guerreando com a carne, a gente está guerreando com o mundo, que é o sistema que luta contra nós, e estamos guerreando contra o próprio diabo. Então, por isso que vivemos tribulações, tá certo? Não significa que para eu ser salvo, eu tenho que passar pela tribulação. Não, significa porque eu sou salvo, é por isso que eu passo tribulação. Sabe por que existem pessoas que muitas vezes não passam certo tipo de coisa que você passa? Porque ele já pertence ao inimigo. E ele não é oposição, ele é aliado. Agora, a sua aliança com o diabo foi quebrada. Diga glória a Deus. A sua aliança é no Calvário. Você tem aliança com o sangue de Jesus Cristo. Aí o mundo falou: não tem aliança comigo, vou te perseguir. Mas Jesus falou: maior é o que está nele do que o que está no mundo. Aleluia. Diga bem forte com a mão direita levantada. Isso é profético. Diga: Deus é maior na minha vida. Diga mais forte: Deus é maior na minha vida. Deus é maior em tua vida. Sabe o que nos consola? O que o salmista diz. Salmo 34, 19, o salmista diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Eu vou falar de novo. Muitas são as aflições do justo nessa vida, nessa terra, mas o Senhor o livra, o liberta de todas. O que nos consola é saber que Deus nos liberta de todas as aflições. E outra, e que Deus, ele tem propósito, até mesmo nas tribulações Deus tem propósito. Vamos descobrir qual que é o propósito de Deus? Está aí, Romanos 5,3. Olha, se tu não deres glória com essa palavra, ó, olha que Paulo diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Espera lá, aqui gloriar é a mesma coisa de se alegrar. Como assim se alegrar na tribulação? Sabendo que a tribulação produz, aqui é melhor traduzido por perseverança, tá? É melhor traduzido. Corretamente traduzida, perseverança. Então perceba, olha o contraste que ele faz. Ele está falando sobre se gloriar, ele está falando de se alegrar em Deus, ele está falando de tribulação. Olha o paradoxo, né, que ele está traçando aqui. Então, escute isso aqui. Como o crente pode se alegrar em meio às tribulações? É uma pergunta. Como o crente pode se alegrar em meio às tribulações? Sabe como? Pela obra do Espírito Santo na vida dele. Porque a obra do Espírito Santo, um dos gomos do fruto do Espírito é o quê? É o gozo. E o gozo é o quê? É a alegria, é o regozijar-se na presença de Deus. Então, crente, presta atenção, a alegria nossa em Deus não é natural, é uma alegria sobrenatural. É por isso que você, mesmo em meio às tribulações, você tem alegria. Por quê? Porque o Espírito Santo está produzindo gozo em tua alma. Aleluia! Que coisa tremenda. Olha só. Então,
o crente entende que essas dificuldades, por que o crente se alegra em meio às tribulações? Porque o crente, o servo de Deus, entende que essas dificuldades produzem ricos benefícios espirituais. Porque olha o que o texto diz, olha lá, e nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz, presta atenção, está na tribulação, mas não deixou de dar fruto. Produzir é dar fruto, mesmo em meio à tribulação, o crente está dando fruto, o crente está produzindo resultado. E o que ele produz aí? Tá certo? Ele produz o que a tribulação produz no crente, o quê? Perseverança. A palavra perseverança aí no caso significa estabilidade, constância. É a pessoa que não desvia de seu propósito e de sua lealdade e fé em Cristo, mesmo diante dos sofrimentos da vida. Ou seja, a graça de Deus me aperfeiçoa, me levando à maturidade, à vida adulta espiritual. Então o que a tribulação da vida produz? Produz uma vida madura, produz um desenvolvimento espiritual. Então o crente em meio às tribulações, ele não desfalece coisa nenhuma. O crente recebe renovo, o crente recebe graça. Aí quando o diabo fala, amassei ele, peguei ele, derrotei ele, o crente é que nem tatu, entrou para debaixo da terra, pensa que ele ficou escondido, saiu lá do outro lado, e dizendo, Deus me deu força novamente. Eu vou entregar isso aqui. Olharam para Jó, pastor Marcelo, pastor Valdinei, presbítero Edmilson. Olharam lá, evangelista Lindomar. Olharam Betinho para Jó, olhou para ele e ficaram 7 dias olhando para ele, jogaram terra na cabeça, como que dizendo, esse aí está morto. Declararam Jó como morto, mas chega no capítulo 42, Jó apareceu vivo. Jó apareceu vivo. Ah, meu Deus. Aí o que ele declarou? Antes eu ouvia falar de Deus, hoje eu vejo Deus, hoje eu conheço Deus. Ou seja, cresceu, desenvolveu, produziu a perseverança. Chamácia. Quem mandará baixar? Quem recebe essa graça de Deus? Deus está lhe moldando, Deus está lhe aperfeiçoando. Você está entrando na vida madura, na vida adulta espiritualmente. Alavassúbia, camácia, canara cheia de cantarabacai. Alabacanto nequester que amande come naraçai. Ele baixou, não para de produzir, não para de produzir, não para de produzir, não para de produzir. Aleluia, aleluia. Fala a verdade. Quantas vezes em fase da sua vida você falou, dessa aqui eu não passo? Quantas vezes? Ó, você aqui. E por que estáis aqui? Porque a tribulação produziu um homem maduro, produziu um homem constante, produziu uma pessoa madura na fé, madura. Agora você não é simplesmente um crente, usando um jargão aqui do nosso português, você é um crente casca grossa. É um crente casca grossa. O que é casca grossa, filho? Apanhou tanto que quando bate nem sente mais. A casca já está grossa, já tomou tanta pancada, aleluia, que quando bate o crente mantém firme. Aí o diabo fala, não vai cair não, não vai desfalecer não. Aí você fala, vou nada, há um Deus na minha vida, há um Deus na minha vida. Há um Deus. Há um Deus na minha vida. Paulo diz assim, ó, é tremendo. Então, não desfaleçais, eu peço para vocês, não desfaleçam nas minhas tribulações por vós. Olha que Paulo diz, as tribulações que eu estou vivendo é por vós. Ele falou, tem uma causa. A palavra por aqui no original significa em benefício de. Escute isso aqui, que isso aqui é de chorar, gente.
Paulo sofria em favor daquela obra. Qual obra? A salvação dos gentios. Ele não saiu pregando a palavra para os perdidos, para as nações, o povo de Israel rejeitou, e ele estava lá pregando. E ele estava preso, encarcerado por causa disso. Agora você consegue entender isso aqui? Nós sofremos pela causa do reino. O nosso sofrimento tem propósito. Tem pessoa que sofre, mas sem sentido, está sofrendo e não vai ganhar nada com isso. Agora o cristão não, até no sofrimento ganha. Eu vou falar isso aqui de novo. Você entende o que é a vida com propósito em Cristo? O cristão em Cristo, ele não perde nada, até na tribulação está ganhando. Meu Deus do céu. Irmão, com Deus, agora você entende que na multiplicação dos pães e peixes, Jesus falou, não deixa nada se perder? Porque em Cristo o aproveitamento é total, não tem perca. Não tem perca, tudo é aproveitado. Pega isso aqui. Eu entendo uma coisa, olha só, presta atenção. Paulo está dizendo, eu estou sofrendo por alguém, eu estou sofrendo por uma causa. Agora entende isso aqui responde algo para a minha vida e para a sua vida. Se em uma casa, somente uma pessoa é crente, estou dando um exemplo, e essa pessoa, o que vai acontecer? Está lá uma casa de 5 pessoas, estou dando um exemplo, e nessa casa de 5, sei lá, de 10, quanto vocês queiram, nessa casa, somente uma pessoa é crente. O que vai acontecer? Esse crente vai passar a chorar, vai passar a orar, vai passar a jejuar, vai passar a perseverar por causa de quem? Pela vida de quem? Pela salvação de quem? Essas pessoas que não estão na presença de Deus, muitas vezes vão perseguir ele. Ele vai sofrer tribulação, entende? Por ele ser um crente, porque ele está lutando por coisas eternas. Ele está lutando por salvação de pessoas. Então entende, às vezes você tem que entender isso, que o seu sofrer não é em vão, não é por acaso. O seu sofrimento vai ter um resultado. Eu vou ler esse texto aqui, Gálatas 4,19. Oh meu Deus, olha o que Paulo fala: meus filhinhos, por quem de novo, olha o que ele diz, sinto as dores de parto. Só quem, as irmãs, é claro, só podia ser que teve filho, sabe o que é uma dor de parto. Olha lá, e Paulo está dizendo, eu sinto dores de parto. Ele está querendo dizer o quê? Assim como uma mãe gera um bebê, para que eu gere vidas no Evangelho, para que eu veja Cristo sendo formado em vós, para que as pessoas olhem para você e vejam Jesus em você, para que a salvação seja manifesta. Ele está dizendo o quê? Eu estou pagando um preço gestacional. Muitas vezes eu estou carregando uma promessa dentro do meu ventre espiritual. Aí às vezes ninguém vê você com dor nas costas, ninguém vê as noites mal dormidas, porque você sabe que a pessoa grávida enche o pé, tem que dormir de lado, dor na coluna. Mas você está carregando uma promessa. Qual é a promessa? Vou salvar, vou libertar, vou transformar. Aleluia. Mas e quando está perto, quando eu sei que eu estou perto de gerar? Quando a dor aumenta. Quando a mulher está perto para dar o filho, a dor aumenta ou diminui? Amém. Está entendendo porque as dores na tua vida aumentou? Em algumas situações é porque você está perto de gerar uma grande obra, um grande milagre de Deus. E quando Paulo diz assim, eu sofro por vós, isso aqui é tocante, eu entendo que nisso nós vemos a cobertura espiritual que o ministro exerce sobre sua congregação. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo era o líder espiritual daquela igreja, e Paulo está dizendo, eu sofro por vós, eu estou pagando um preço por vocês. Então entenda uma coisa aqui, as lideranças sofrem muito pela obra de Deus, e também deve ser alvo da intercessão. Sofre.
mas ele sofre por uma causa nobre. E você, conforme já disse, você também é um líder espiritual da tua casa. Você também é uma cobertura espiritual na tua casa. Você é crente, você passou a ser uma cobertura naquela casa. Agora, presta atenção, se você é uma cobertura, quando vem a chuva, aonde que cai? As pancadas, cai na onde? Agora você entende por que você muitas vezes sofre mais do que outros? Essa palavra aqui é para abrir os olhos de muita gente. Entenda uma coisa, Deus mandou Moisés fazer coberturas para o tabernáculo e para proteger as mobílias e os utensílios do tabernáculo. Está desde o Êxodo capítulo 25 até o capítulo 27, mas eu vou citar um texto aqui, Êxodo 26:14, diz lá, faça peles cobertas. Então, aquelas mobílias tinham que estar todas cobertas. Eles caminhavam no deserto e não podia o sol ficar batendo. Não poderia estar descoberto, tinha que estar sempre na cobertura. Sabe o que eu entendo com isso aqui? Assim devem os membros e os ministros, ou seja, os obreiros do Senhor, de Cristo, devem estar sob a cobertura espiritual e ministerial. Não viva sem uma cobertura espiritual e ministerial. Qual que é a cobertura espiritual? De um líder específico. Qual que é a cobertura ministerial? Já está dizendo, isso fala dos 5 ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores. E no caso ministerial, está falando de um ministério. A nossa cobertura espiritual maior aqui é o nosso líder mundial. Entende? Então nós temos uma cobertura ministerial. E além de mais, você tem uma outra cobertura espiritual, tem um líder espiritual te cobrindo. Então todos nós estamos debaixo de uma cobertura. Que lindo, não? Então isso traz até um alívio sobre a nossa vida, porque sempre tem alguém orando por nós, sempre tem alguém clamando pela nossa vida, sempre tem alguém, aleluia, ministrando no altar em favor de nós. Deus seja louvado. Quero dar uma palavra de júbilo e louvor a Deus pelos meus líderes, em nome de Jesus. Glorifico a Deus por eles. E agora encerrando, versículo 13, encerrando. Portanto vos peço que não desfaleçais das minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Então Paulo está dizendo para eles, vocês não devem desfalecer nas tribulações minhas, nas prisões. Porque isso aí é a glória de vocês. O que significa isso? A glória de vocês. Ou seja, sofrer pela causa divina, pela causa de Deus, não é vergonhoso, mas sim é honra, é honroso. Em Atos capítulo 5, Atos 5, versículo 41, os apóstolos, depois que foram açoitados, apanharam dos religiosos, o texto diz, e regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Hoje o crente sofre pelo nome de Jesus, ele fala, quero parar. Na época dos apóstolos eles sofriam e davam glória a Deus. E se regozijavam porque está dizendo, nós estamos sofrendo, ou seja, até para sofrer pela causa de Cristo tem que ter dignidade. Coloca Atos 5:41 aí. Entende? Agora você entende porque em Mateus 5 Jesus falou, se alguém te perseguir por causa do meu nome, se alegre e se regozija, grande é o teu galardão no céu. Veja, retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Cristo. O que eles estão dizendo? Tem pessoa que não é digno de sofrer pelo Evangelho. Então até para sofrer pela causa do Evangelho tem que ter dignidade. Por quê? Porque eu estou dizendo, o seu sofrimento não é vão. Agora está aqui a resposta. Por que não é vão? Se tu não deres glória com essa, enfim, está feio aí. 2 Coríntios 4:17. Leia comigo, todos juntos, 3, 2, 1. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente.
As tribulações dessa vida são leves e passageiras, mas a nossa eternidade com Deus tem um peso de glória. Ou seja, o que Jesus reservou para nós no seu reino é incomparável, não tem comparação. Olha o que o apóstolo Paulo diz: as tribulações aqui desta vida, as lutas dessa vida, tem duas características. Quais são? Primeiro, é leve. Segundo, é momentânea, ela é passageira. Agora, vamos lá, de um lado eu tenho as tribulações, o que é? Leve e momentânea. Agora, olha a característica, aqui, ou na verdade, melhor dizendo, olha o que a tribulação está produzindo, presta atenção, para é o propósito. Então, o crente, quando ele passa por tribulação, não é em vão, não é por acaso. Essa tribulação que você está passando, está produzindo o quê? Está produzindo um peso eterno de glória. Não entendi. É um peso eterno de glória, porque a tribulação é leve, mas o que Deus está dizendo que Ele está produzindo algo pesado, algo de valor, aleluia, e é eterno, ou seja, não tem fim, tá certo? Então entenda uma coisa: servir a Cristo, sofrer pela causa do Evangelho, isso é nobre, é honroso, tá certo? Então não desfaleça nessa tribulação, não, filho, você está ganhando. Aleluia. Eu olhei aqui, Deus me fez testemunhar isso aqui agora. Eu me lembro que eu olhei aqui, Deus me falou. Eu me lembro que aqui tem vários, mas estou dizendo. Eu lembrei um dia quando o Valério e a esposa dele, a Angélica, fez o velório da Antonella, bebezinha, 1 ano. E ali, em nenhum momento, imagina, eles sofreram muito com isso. Quem que não sofre? Muito. Mas em nenhum momento, você pode ver no velório, quem esteve lá viu, em nenhum momento eles murmuraram, louvaram, acabaram o velório inteiro, até o enterro, louvando e glorificando a Deus. Aquela tribulação, e não foi pequena não, a tribulação que eles passaram ali, fez com que, por que eles não desfaleceram? Eu estou dando um exemplo plástico que Deus permitiu fazer isso aqui agora. Por que não desfaleceram? Porque a fé está no Senhor, porque o Senhor está ali conduzindo as coisas. E aí, essa tribulação que eles passaram, não fez eles desistirem, mas produziu o quê? Perseverança. E ou seja, e não só produziu perseverança aqui na terra, mas produziu para eles o quê? Um peso de glória. Por quê? Porque eles não desfaleceram naquela luta e ainda deram testemunho que Deus era maior que aquela tribulação. E aí quando chegar lá na eternidade, eles vão ter recompensa de glória por esse dia que eles venceram essa tribulação, dando testemunho da glória de Deus, dizendo: o nosso Deus é forte, o nosso Deus é forte. Está vendo isso aí, irmão? Aí agora você veja e lembra quantas situações na sua vida você já passou. Das lutas na sua vida você já passou. Aí alguém já pensou: pastor, mas eu estou passando. Eu sei. E aqui na terra é assim, filho. Mas não se esqueça disso. Você está desenvolvendo espiritualmente e ainda você está produzindo um peso de glória. Essa tribulação está produzindo para você um peso eterno de glória. Você vai receber uma descarga grande lá, viu? De Deus. Fica firme aí, viu? Deus abençoe. As palmas do Senhor.